Isso é coisa que nunca imaginaram em Buriti pequeno. De longe não os reconhece, mas sabem quem são, porque são sempre os mesmos. E os espectros olham para a margem iluminada pelos postes, para a calçada muito reta onde as pessoas desfilam em trajes de domingo, sentindo que existe nessa distância algo invencível. Parece que vêm os citadinos pela televisão, personagens de uma novela antiga. E aos citadinos, eles parecem saídos de um filme de terror, repulsivos, cadavéricos, cobertos de chagas. O que entrou na água se deita no chão, usando chinelos e a camiseta ainda seca como travesseiro. Cruza as mãos atrás da cabeça. Enquanto a umidade se desprende do corpo, olha para as nuvens rarefeitas que encobrem o quarto minguante. Tosse, sente cheiro de amônia nos cabelos e na pele. É um cheiro ruim, mas familiar. Não que sinta gosto, só vontade de continuar sentindo aquele cheiro. De cócoras, outro espectro desenha na terra, com um pedaço de pau, perfaz triângulos, corações, linhas em zigue-zague. Outro cutuca a casca de uma ferida que lhe salta da bochecha, puxa os pedaços esbranquiçados para examiná-los dentro da escuridão. Dentro do que a escuridão permite, e depois os atira longe. E assim os ciclos se distribuem pela margem, ensimesmados, ocupados nessas pequeníssimas tarefas. Quando o torpor começa a se dissipar, o espectro que entrou na água ergue a cabeça e vê que de outro lado a calçada está vazia. Os citadinos já se recolheram às suas casas, aos seus derradeiros programas de domingo. Muitas TVs estão ligadas àquela hora, ele sabe. Muitos pijamas limpos estendidos sobre as camas, muitos pratos forrados com sopa de galinha, bife, batata, bolo de trigo. O espectro pensa no perfume que os lençóis têm assim que são retirados do varal, pensa na espuma fria dos sabonetes, se lembra de como eram grossos os caldos que repousavam nas panelas, e cristalina a luz que atravessava os vidros das lâmpadas nos quartos de dormir. Deitado agora com a cabeça de lado, o rosto rente à terra, nota que um sexto espectro atravessa a ponte carregando suas sacolas plásticas. De chinelos remendados com pregos, o sexto se aproxima e diz boa noite. Os 5 murmuram cumprimentos. Nas sacolas há pães e uma garrafa de guaraná, em torno dos quais eles se reúnem. Agora conversam um pouco. Falam de possibilidades, de pessoas e lugares onde podem conseguir aquilo que buscam incessantemente. O problema é ter mais nóia que pedra nas margens desse rio. Pensa aquele que há pouco se refrescava no Amanaçu. Não há mais nada para os cachimbos e o sexto espectro diante deste fato se ressente. Satisfeitos com os pães e os refrigerantes, 2 espectros se despedem do grupo e partem. Depois de atravessarem a ponte, cada um toma uma direção. O que levou as sacolas não se conforma com a falta de sorte e insiste com os demais. Não terá sobrado algo, nem uma pedrinha sequer? Mas de fato não há nada. Ele terá de buscar em outras margens, como se aqui somos apenas nós. O espectro que entrou na água ergue os ombros sem resposta. O sexto começa a roer as unhas, mas essas já quase não existem, e ele devora as cutículas desfeitas em panarícios. Um vento morno carrega sacolas vazias, que antes guardavam os pães e o refrigerante. Encrespa a superfície da água. É tarde. Não há mais nada que possam fazer. Sentados em círculo, um sugere acender uma fogueira. Esse espectro se levanta em posição de semeadura, cata a galharia que se espalha ao redor. Volta com o ramalhete nos braços. Armados, os galhos em uma pilha, um segundo espectro saca do bolso o isqueiro. Com um pedaço de jornal que voava a esmo, acende o lume. Eles dispõem as mãos em torno do fogo, não porque faça frio, mas pelo prazer do calor. O sexto espectro pergunta se não haveria um restinho de cachaça em uma das garrafas jogadas nos fundos do bar do meio.
ao que ninguém dá certeza. Ele caminha até um monte de garrafas, verifica uma a uma, vira na boca as gotas que encontra, quase nada, não encheriam um dedal. Larga as garrafas espalhadas no fundo do bar, volta para junto dos demais espectros e atira à fogueira o que encontra ao alcance da mão. Papéis, tampinhas, uma caixa de fósforo vazia, cada material empresta uma cor diferente ao fogo, assim como as faíscas e a fumaça que sobe ondulada pelo vento. Os morros em torno da cidade são densos. Neles não há uma fagulha de luz, e suas silhuetas lembram animais distantes, um dinossauro, uma baleia, um rinoceronte. Mas os bichos que os morros escondem são de outra ordem, de outro tipo. Tatus canastras, jaguatiricas, ouriços. Os espectros escutam os sussurros que vêm de lá. As falas dos animais, a madeira que estala no fogo, o rio sujo que volteia às pedras. Apenas escutam, até que distinguem um som de motor de carro vindo do outro lado da cidade. Uma varafunda nervosa de curvas e gasolina. O som se aproxima, o carro aparece, atravessa a ponte. Joga sobre eles uma luminosidade ferina e cambaleia na terra em direção à fogueira. Com olhos contraídos, os espectros tentam, mas não conseguem identificar quem está ao volante. Um deles cobre o rosto com os braços, xinga. O sexto é o único que persiste na tentativa de ver quem vem lá, e o primeiro apercebe que o homem que salta do carro segura um revólver. Ele cai sentado, só então os outros se dão conta do que se aproxima. O espectro que entrou na água titubeia, não sabe se corre nesta ou naquela direção, e acaba parado diante do homem armado, enquanto os demais aproveitam e escapam por onde dá. A fogueira tem mais brasa que fogo. Não oferece luz para ver as feições dele, apenas a cabeça gorda, redonda e calva, contornada pelos faróis do carro. O espectro que encontrou a água vê a fumaça sair do cano de escapamento. Pensa no absurdo de driblar o homem e entrar no carro para fugir, mas sabe que não tem chance. O homem dá 2 passos em direção, sustentando a arma. O espectro que não entende a razão dessa abordagem tenta se lembrar de algum desafeto, alguma briga recente, algum pequeno furto. Rememora os erros cometidos e há muitos, mas nada proporcional a isso. Sem compreender o que leva esse homem a ameaçá-lo de forma tão decidida, encolhe sobre a mira do revólver. Não sabe se levará um tiro ou se tudo não passa de uma brincadeira de mau gosto. Não sabe se morrerá, se a morte chegará lenta ou a galope, e essas incertezas se espalham pelo seu corpo, com o efeito de uma anestesia. Turvado, une as mãos junto ao peito e abre a boca devagar. Precisa de uma explicação. O que eu fiz para o senhor? O homem com o revólver ri. O riso se transforma em gargalhada. A cabeça tomba para trás e a luz dos faróis, enfim, revela uma identidade. O espectro sente as pernas se desmancharem. Agora compreende tudo, cai de joelhos. A vida começa a se desprender, a sair pelos poros. Cobre o rosto com as mãos, chora aos soluços. O homem com o revólver fica sério outra vez. Não tem vergonha de chorar desse jeito, seu viciado de merda? O espectro nada responde. Apenas pousa as mãos sobre as pernas e permite que seu rosto esteja à mostra. Côncavo, encharcado de secreções e abandonos. Por que teria vergonha de chorar? De se acovardar diante do fim? Através das lágrimas, tenta enxergar pela última vez a cidadezinha onde nasceu. Vê a tinta descascada das vigas da ponte, a alvura desconcertante da igreja, os detalhes nas molduras das janelas coloniais, a face oleosa do rio, coisas nas quais nunca havia reparado bem. Percorre os bancos de cimento, as fachadas das lojinhas humildes, a cúpula do coreto no centro da praça, todos esses lugares que perdem vida nas horas salientes da madrugada. Então ele espreme os olhos para não enxergar, para não ver o homem, nem o momento em que apertará o gatilho. O espectro nem é mais um espectro. Todo nervos, ossos, sangue e músculos, ele se pergunta se ao morrer terá tempo de ouvir o tiro.